honra para mim aqui ter recebido o convite. Queria agradecer toda a organização. Eu lembro de quando a gente começou em 2012, quão diferente está o evento. A gente tinha 400 pessoas e hoje, né, dentro do Global Agribusiness Festival, né, mas sem perder a essência, que é de construir um ambiente neutro, isento, para debates que tangenciam o setor de agronegócios no Brasil e no mundo. E não tem jeito de falar de agronegócio ou qualquer outro setor sem falar de finanças. E eu acho que a gente está com dois faixas pretas aqui super importantes que vão dar para a gente uma visão de tom, tendência das coisas que estão acontecendo, tanto no âmbito da regulação quanto no âmbito de funding de desenvolvimento, que são muito importantes para o agronegócio aqui no Brasil. E eu acho que, falando em especial do BNDES, o banco que também, junto com o setor convencional, tem uma participação importante. Então, eu queria passar a bola para você começar. É um prazer, não sei se você quer fazer no púlpito ou sentado, da forma como você quiser. Perfeito, Guilherme. Bom, primeiro, agradecer aqui o convite que nos foi feito. Acho que é um fórum super importante, né, de debate num setor que é um setor estratégico para o país, né? Então, nos honra muito esse convite. A gente tem muita satisfação de estar aqui presente, expondo um pouco o que o banco vem fazendo para esse setor, que tem uma trajetória de longa data. Eu acho que a ideia aqui é compartilhar um pouco o que nós estamos fazendo e para onde estamos caminhando, né? Eu trouxe aqui uma apresentação curta aí, que a gente tem um desafio de tempo, né? Então eu vou tentar seguir aqui o tempo que nós temos disponíveis para dar um pouco essa visão de como nós estamos avançando no apoio a esse setor e sempre com uma visão muito clara e muito presente de sustentabilidade, né? Acho que o setor tem contribuições importantes também para a pauta de sustentabilidade no país. Então, iniciando a apresentação, é sempre bom, embora esses números sejam de conhecimento da maioria, é sempre bom a gente relembrar a importância do setor agro, né? Então, a gente está falando de 24%, 25% do PIB, mais 160 bilhões de dólares em exportações, uma participação de quase 50% na pauta de exportações do país. Então, é um setor que, além de ser um setor muito robusto do ponto de vista econômico e do ponto de vista de contribuições para o PIB, ele também tem uma característica que aí o BNDES sempre é bastante atento a essa característica, uma característica de extravasar benefícios para outras cadeias produtivas, para outros setores. Então, se a gente pega, por exemplo, o setor de máquinas e equipamentos, ele tem uma contribuição muito importante do agro, toda a cadeia logística, que foi falada aqui no painel anterior, o setor de transportes, enfim, é um segmento que tem essa característica de trazer muitos benefícios para muitas cadeias produtivas importantes e também para a indústria brasileira. E o BNDES tem um olhar especial sobre esse tema. Entrando um pouco aqui na questão de sustentabilidade, dando aqui uma visão de como o banco se posiciona em relação à sustentabilidade, o BNDES, como banco de desenvolvimento, com uma visão de longo prazo, tem um olhar bastante especial. Então, a gente tem dentro do nosso planejamento, com uma visão de longo prazo, um tratamento especial, tanto para a parte de energia sustentável e acessível, quanto para a agropecuária sustentável. E dentro dos nossos objetivos estratégicos, eu destaco esses dois aí que estão listados, que é ampliar o apoio a projetos ambientais climáticos, contribuindo para uma transição energética e ecológica justa, né, e a descarbonização e a conservação e restauração de biomas. E expandir o crédito e garantias para micro, pequenas e médias empresas, promovendo o acesso ao crédito, agropecuária sustentável e cooperativismo. Então, a pauta de sustentabilidade, a pauta de acesso a crédito, a pauta de cooperativismo, que nasceu aqui no agro, né, todo o cooperativismo brasileiro nasceu no agro, vem crescendo, se fortalecendo, e o banco tem uma atuação muito forte com o cooperativismo, seja cooperativismo de crédito, seja cooperativismo de produção, são pautas importantes e estratégicas para o BNDES. O banco ele atua em todos os segmentos empresariais, ele atua em todos os segmentos e todos os portes de empresa,
e a gente consegue fazer isso estando presente em mais de 90% dos municípios brasileiros. Então, embora o BNDES não seja um banco comercial que possui agências, nós temos uma rede de distribuição de mais de 80 instituições financeiras, fintechs, cooperativas de crédito que fazem esse crédito chegar na ponta, seja para uma grande agroindústria, uma grande indústria ou uma grande agroindústria, seja para um pequeno pronafiano, um pequeno agricultor familiar que consegue também ter acesso às linhas de longo prazo do BNDES. Então, toda essa nossa rede, ela nos permite essa presença em território nacional, em todos os estados brasileiros. Isso é importante porque, quando a gente fala de Plano Safra que está se encerrando hoje, né? A gente está na iminência aí de ter um novo Plano Safra, o banco tem um papel relevante dentro do Plano Safra no financiamento ao investimento, especialmente na parte de máquinas e equipamentos, na parte de armazenagem, de produção agrícola, de uso de técnicas de baixo carbono, enfim, são múltiplas opções, múltiplas possibilidades que o banco trabalha em parceria com o Ministério da Agricultura e em parceria com o Ministério da Fazenda, dentro do Plano Safra. Então, nesse Plano Safra, nós fomos responsáveis por mais de 38 bilhões de reais, que representou um crescimento de 53% em relação ao Plano Safra anterior, com mais de 139 mil operações. Então, aqui dentro do Plano Safra, o nosso objetivo, o nosso papel é viabilizar o crédito, como você destacou, Guilherme, a questão do crédito, do fundo de longo prazo e do acesso a crédito. Então, a gente viabiliza um crédito para toda a rede. Com isso, a gente acredita que a gente promove cada vez mais competição e possibilidade do produtor acessar o crédito em melhores condições. E entrando aqui no tema da sustentabilidade, para a gente cumprir aqui com o nosso tempo, eu acho que é importante destacar que o banco ele vem criando muitos produtos voltados para estimular o uso da terra. A gente sabe que a questão de descarbonização no uso da terra é uma pauta importante para o país, né? A gente tem contribuições importantes aí do agro para a questão de descarbonização. Então, aqui são alguns programas que nós trazemos de exemplo, algumas linhas que vão desde o financiamento baixo carbono, que apoia equipamentos eficientes, equipamentos que têm baixa emissão, até o Renovagro, que está dentro do Plano Safra, que está dentro do Programa Agrícola do Governo Federal, que é uma linha também que estimula as técnicas de agricultura de baixo carbono. E também, mais recentemente, a gente teve uma experiência bastante exitosa com o Governo Federal no relançamento do Fundo Clima em novas bases. O Governo Federal, o Tesouro Nacional, fez uma captação no exterior, equivalente a 10 bilhões de reais. Isso foi internalizado em bases muito competitivas e o BNDES é o operador desses recursos. Então, a gente consegue viabilizar para o produtor, para as indústrias e para as agroindústrias um programa com baixo custo, com um crédito de longo prazo em bases muito competitivas. E, por fim, aqui já caminhando para o final da nossa apresentação, a gente tem tido um papel importante também, seguindo todos os regramentos do Banco Central, né, a PR-SAC, todas as legislações, mas também se posicionando um pouco à frente, na vanguarda, de como é que a gente garante que os créditos têm sido utilizados de uma maneira responsável e evitando que a gente tenha questões relacionadas a áreas desmatadas. Então, aqui a gente está falando de um percentual baixíssimo de produtores que ainda têm algum tipo de problema. A grande maioria do setor agro trabalha dentro das regras, dentro da legislação, com respeito ao meio ambiente. Então, o BNDES, com essa filosofia, com essa linha de trabalho, ele estabeleceu uma parceria com o MAP Biomas, onde a gente consegue, por meio de imagens de satélites, por sensoriamento remoto, identificar se há algum indício de desmatamento na propriedade, e esse indício ele tem que ser justificado para que o crédito possa ser concedido. Então, isso aqui foi uma inovação que trouxe mais segurança para as nossas operações e que trouxe muito benefício também no que tange ao controle dos créditos que são aplicados na ponta. E, por fim, aqui eu trago um pouco dos reconhecimentos que nós temos tido com toda essa nossa abordagem de estimular, por um lado, estimular o crédito para um uso que tenha o potencial de descarbonizar e também
estimular de alguma maneira ou prevenir, né, que o crédito não seja usado em áreas que possa ter algum tipo de problema de desmatamento ou alguma irregularidade. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar. De novo, aqui agradecer o convite para estar nesse fórum tão importante e que tanto contribui aqui para o país. Muito obrigado. Marcelo, obrigado. Eu tenho várias, perguntas aqui, mas eu vou segurar. Eu acho que o vetor de desenvolvimento sustentável, através do mercado financeiro, certamente é uma das formas mais eficientes da gente implementar processos novos e garantir com que a gente consiga ir no caminho comum de política pública, né? Então, eu vou nessa linha já com você aí. Bruno, passando a bola aqui para você, a visão do regulador, acho que tem vários produtos novos que surgiram nos últimos anos no agronegócio, inclusive a XP, que é um dos principais players do mercado de capitais, teve uma atuação muito importante no desenvolvimento do mercado de FIAGROS, dos CRAs, né? Eu lembro que teve uma palestra uma vez no evento da Datagro, no início desse processo, e que foi feita pela XP, que me marcou muito. Então eu estou ansioso aqui, acho que as pessoas também aqui para te ouvir. Por favor. Bom, legal. Obrigado aí pelo convite, Datagro, XP, parabéns aí pelo evento. Bom, muita gente até pergunta, né, o que a CVM está fazendo aqui no evento, né? Comissão de Valores Mobiliários, a gente não cuida de imóveis, mas dos valores mobiliários. E isso se deve muito a esse início de uma migração do agro para captar no mercado de capitais, né? Para usar instrumentos de mercado de capitais para se financiar. Quando a gente pega o histórico do agro, de captação do agro, né, ele está sempre ligado ao mercado financeiro, aos bancos, a linhas subsidiadas, né, ao crédito subsidiado do governo. E esse cenário vem mudando aos poucos, até por o próprio governo e o legislativo, né? O deputado Arnaldo Jardim está aqui, eu vou citá-lo várias vezes, porque ele é um dos responsáveis por esse... Um dos pais, né? Por esse processo, exatamente. Aliás, uma salva de palmas para o deputado aqui, Exatamente. Muito importante para o agro brasileiro, todo o apoio do senhor. O deputado Arnaldo, a Frente Parlamentar do Agro, que é super organizada nesse sentido, né, junto ao IPA, enfim, tem uma estrutura muito boa para pensar nessa migração de financiamento do mercado tradicional financeiro para o mercado de capitais. E o próprio governo, ele enxerga também esse lado de que não dá para... Né, o crédito subsidiado ele tem limite, né, e a necessidade de financiamento do agro, para o agro crescer ainda mais, exportar ainda mais e ajudar o crescimento do país, ele é muito maior do que o governo consegue oferecer de subsídio. Então, o mercado de capitais tem esse papel de complementar toda essa linha de financiamento, né? E o mercado, se a gente pensar, o mercado imobiliário, por exemplo, ele já tem um histórico de 30, 40 anos captando no mercado de capitais, né? Usando o mercado de capitais, é um mercado no Brasil que é um dos grandes geradores de emprego também, junto do agro, né? E ele já tem, você tem IPOs de empresas imobiliárias, você tem o CRI, né, que já existe há muito mais tempo, fundo imobiliário, já tem 31 anos de histórico de fundo imobiliário. E agora a gente está falando aqui do CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, que é uma lei de 2004, mas que ela só começou a aparecer, as primeiras operações, em 2014, ou seja, foram 10 anos, né, para os distribuidores, as corretoras, os administradores e securitizadoras entenderem que conseguiam acessar o agro também, trazer o agro para o mercado de capitais. E esse processo começou há 10 anos atrás, então uma lei de 20 anos demorou 10 para ganhar tração. A nossa regulamentação para o CREA de 2016 e para o FIAGRO, que é uma lei muito recente, é de 2021, né? O deputado Arnaldo foi o autor dessa lei lá no Congresso. É uma lei muito feliz que o FIAGRO ele busca replicar a estrutura do fundo imobiliário de 30 anos, que ganhou tração e que funciona, tem apelo junto a investidores, replicar para o agro, né? E o FIAGRO, acho que ele vai até mais além, assim, ele permite crédito, ele permite propriedades
participação em empresas. Então, é um fundo bem completo para financiar a cadeia do agronegócio, não só aqui a produção rural, mas a cadeia como um todo, tá? Incluindo logística, né? O painel anterior foi muito focado em logística, e o FIAGRO ainda não está sendo usado para financiar a logística no agro, mas eu acho que ele é um veículo muito importante que vai poder suprir essa carência, né? O mercado de capitais ele dá esse horizonte de longo prazo, então, no mundo inteiro, né? Muitos projetos são financiados via mercado de capitais. Aqui a gente tem as debêntures de infra, mas eu acho que para o agro ela pode ser perfeitamente substituída pelo FIAGRO, não só logística, como armazenagem também, que é um dos grandes gargalos do agro no país. Então, esse produto, né, a lei ela veio em 2021, a CVM editou uma regulamentação provisória para o funcionamento do FIAGRO, que foi muito feliz também. A gente conseguiu acomodar rapidamente o FIAGRO ali na plataforma regulatória dos fundos que a gente já tinha regulado. Porque o nosso processo regulatório ele é lento, né? A CVM, até assim, fazendo uma propaganda aqui, mas a gente é muito pequeno, perto do universo dessa demanda toda que existe para uso de instrumentos de mercado de capitais. Então, a gente fez um esforço extra, colocou uma norma provisória na rua. Agora, esse ano, a gente tem previsto uma norma definitiva para o FIAGRO. Vai sair agora, no fim do ano, com certeza, aí setembro, outubro, no máximo novembro, deve estar na rua, de um FIAGRO que vai poder realmente fazer de tudo que a lei permite ali, tudo que a lei prevê. Hoje para fazer aquilo tudo que a lei prevê, né, para financiar todos aqueles elos da cadeia, você precisa criar 2 ou 3 ou 4 fundos diferentes. Agora, com esse FIAGRO, essa regra nova, vai ser possível criar um único FIAGRO para fazer de tudo. E, em paralelo, né, com essa criação da lei do FIAGRO, a CVM entendeu que precisava também divulgar mais essas linhas de financiamento que o mercado de capitais oferece para o agro. Não adianta só a gente regulamentar, né? Regulamentou o CRA, regulamentar o FIAGRO, mas a gente tem um papel também de educar, de promover essa educação, de explicar para o empreendedor rural, seja o produtor rural, seja a agroindústria, como usar esses instrumentos. Então, a gente tem feito isso também desde o ano passado, junto aí com a FPA, com o IPA, com o IBDA, que é o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. A gente fechou a parceria com a Ambima, B3, enfim, vários parceiros. A gente tem feito alguns eventos para divulgar, né, esses instrumentos pelo país, junto a produtores, junto a pessoas que desconhecem o mercado de capitais. De fato, como eu falei, o agro ele não está acostumado a usar o mercado de capitais para acessar, né? O BNDES tem sido um incentivador desse movimento também, né? O BNDES já usou o CRA, já apoiou operações de CRA, e isso é muito importante para dar trazer essa cultura, né, de uso do mercado de capitais. O BNDES fez isso muito com debênture, muito bem, né? Não é à toa que a gente vê um mercado de debêntures hoje muito grande. Agora a gente está vendo do CRA. E nesse processo a gente vê também as cooperativas de produtores como um elo muito importante aí dessa cadeia para levar, né, captar esse financiamento no mercado de capitais com emissão do CDCA. Então, a gente está também tentando estimular a emissão do CDCA para trazer mais as cooperativas para esse processo, né, e não só deixar direto com o produtor rural, que muitas vezes não tem toda a governança necessária para acessar o mercado de capitais. A cooperativa pode ajudar muito. Esse processo tem ajudado, a gente tem feito aproximações importantes com as cooperativas. E nessa nova regulamentação do CRA, que a gente está trabalhando agora, quando a gente trata do tema de finanças sustentáveis, né, de sustentabilidade no agro, o agro, a gente já tem muitas operações de CRA com viés de sustentabilidade. O BNDES mesmo apoiou várias dessas operações. O agro ele é um dos grandes, um dos potenciais grandes geradores de crédito de carbono para a economia como um todo. É uma indústria que tem muito potencial para isso. O projeto de lei do crédito de carbono, que está em andamento lá agora, ele saiu da Câmara dos Deputados e está no Senado, é um projeto importante que vai estimular também essa indústria. O projeto de lei não traz obrigações para o setor, que eu acho que foi muito acertado por esse lado, mas, por outro lado, vai ser opcional. E o setor, eu acho que vai se beneficiar muito
desse projeto de lei. Por quê? A partir do momento, esse projeto de lei ele vai prever que o crédito de carbono é um valor mobiliário, ou seja, submetido à regulamentação da CVM, e com essa composição, o crédito de carbono vai poder entrar na carteira dos fundos de investimento, poder entrar em carteiras de FIAGRO diretamente, e o agronegócio ele vai poder se financiar de duas formas, ou seja, captando os recursos diretamente para financiar essas operações, e com esses recursos que ele captar, ele vai conseguir, eventualmente, promover alguma melhoria do seu processo produtivo, gerando um impacto positivo, um crédito de carbono, e se financiar duplamente com um CRA ou com um FIAGRO, por exemplo. E essa regulamentação definitiva do FIAGRO, ela já vai ter esse viés. A gente já está prevendo ali a possibilidade do FIAGRO comprar crédito de carbono, aplicar nesse mercado diretamente, né? E um outro ponto positivo também desse projeto de lei, que eu acho que vale destacar, é que está sendo criado um outro instrumento, que é o certificado de recebível ambiental. Esse certificado de recebível ambiental também vai ser um outro instrumento para financiar o agro, né? O produtor rural ele vai poder fazer uma composição de CRA com CRAN, que é essa denominação que está lá no projeto de lei, né? Ele vai poder emitir um combo dos dois, ou seja, o CRA financiando as suas operações e o impacto positivo das suas operações lastreando o CRAN, que vai ter o seu público-alvo, vão ter os seus investidores ali interessados em comprar esse crédito de carbono. Então, acho que está sendo criado agora instrumentos que a gente vai ver daqui 10 anos, a gente vai estar aqui de novo no fórum, falando de como essa indústria, né, alavancou muito aqui. Enfim, eu acho que é isso. Fico à disposição para as dúvidas, aí, para as perguntas. Bruno, pensando aqui no que você falou, eu acho que queria começar com você. Toda vez que o Estado ou que a instituição que regula aceita e se compromete com a pauta, a gente desenvolve, na minha opinião. Foi o que aconteceu com o Proálcool. O Proálcool, apesar de ter sido desenvolvido, grande parte, pelo setor privado, toda a tecnologia, foi a iniciativa da instituição, né, do governo, em fomentar uma conversa que eu já tive isso com o ex-secretário Gustavo Junqueira, que eu queria reconhecer a presença dele aqui, de que o carbono ele vai se desenvolver quando as instituições reconhecerem que ele vai ser um vetor. Então, ouvindo a sua fala aqui, eu acho que é importante para a gente que está sendo acessado, ou como consultor, ou como instituição financeira, banco, gestor, porque ainda tem esse desafio de como é que deixa clara a regra para que se desenvolva esse mercado. E certamente essa moeda vai ser uma moeda muito forte para o agro, porque o agro é o que, né, captura o carbono, certo? Então a gente tem operações como, por exemplo, de cana-de-açúcar, que o ciclo é fechado com emissão zero, então acho que é muito importante o que você está dizendo. Uma pergunta para você. Você teve um tsunami de demanda para abrir FIAGROS nos últimos anos. Como é que está a demanda hoje? Está super quente ainda? Deu uma baixada nessa pressão? A demanda ainda, a gente está vendo uma demanda ainda muito quente, muito aquecida. É um mercado novo, seja para os gestores, seja para as securitizadoras, seja para os investidores que estão entendendo a dinâmica do agro, né? Eu acho que nesse iniciozinho, no primeiro e segundo ano, muitos investidores entraram em FIAGRO acreditando que eles estavam comprando algo muito parecido com um fundo imobiliário, mas o mercado é totalmente diferente, riscos diferentes, e os investidores estão percebendo isso agora, né? Tem outros riscos, outras particularidades. Eu acho que é um aprendizado, mas o mercado ainda está muito forte, tem muita demanda. A gente tem aí mais de 100 FIAGROS já registrados. A lei completou 3 anos agora, a regulamentação vai completar 3 anos em agosto, com mais de 40 bilhões de reais, né, com mais de 500, acho que 700 mil investidores já em cotas de FIAGRO negociadas em bolsa. Então, é um mercado assim, se a gente pensar nos fundos imobiliários, né, os fundos imobiliários eles demoraram 20 anos para atingir esse patamar. Os FIAGROS, em 3 anos, eles chegaram lá.
Então, acho que o mercado aí de Fiagro é muito mais promissor e a demanda é muito mais alta, né? O que a gente precisa é continuar incentivando a melhoria de governança desses empreendedores rurais, principalmente do produtor rural, para chegar no mercado de capitais, né? Não, e tem um processo de aprendizado, né, de ambas as partes, né? O caso, né, do mercado de capitais para real estate, né, teve esses momentos também lá, tá? Então acho que a gente está passando por isso, e é a nossa visão na Datagro também de que a demanda é muito maior potencial do país inteiro, né? Esse país é um país agrícola, né? A gente fala comumente aí que é entre 27% e 30% do PIB, mas porque a gente tira as agroindústrias fora e elas são classificadas como indústrias. Se a gente botar as agroindústrias dentro do agro, deve ser maior que 50%, né? E a cidade passou a perceber. Marcelo, como é que você está vendo, através das linhas que o BNDES está disponibilizando, o que está tendo de mais demanda agora no curto prazo? São projetos para aquisição de equipamentos, para reforma, essas linhas novas de sustentabilidade, fundos climas? Como é que a visão do banco, na visão indireta da captação, que é o business unit que você coordena lá? Perfeito. Bom, máquinas e equipamentos de uma maneira geral, até porque o agro é muito recorrente e é um reloginho, né, no investimento, né? Então, todo o plano safra a gente tem uma demanda bastante forte de máquinas e equipamentos, e aí tem um impacto muito positivo em termos de ganho de produtividade. O Brasil é ponta de lança no mundo em termos de produtividade. O setor agro tem uma contribuição extremamente relevante para a produtividade da economia em geral, né? Tem vários estudos que apontam isso. Talvez seja um dos setores que tem o maior ganhos de produtividade nos últimos anos, e isso vem muito do uso intensivo de tecnologia, né? Então, a gente vê, para além das colheitadeiras, para além dos tratores, a gente vê equipamentos de ponta, de drones, de sensoriamento remoto, de agricultura de precisão. Então, isso está chegando com bastante força. A todo dia você tem uma nova tecnologia surgindo, e, de fato, isso é revolucionário. E vai revolucionar o campo. Hoje, o campo pode ser, muitas vezes, comandado a partir de um escritório super tecnológico, né? E que garante ali um uso muito bom e um uso bastante inteligente da terra e uma produtividade extremamente alta. Acho que o Brasil tem dado show nisso. Então, toda essa parte tecnológica, ela tem chegado com muita força, a demanda tem chegado com bastante força, mas também não podemos deixar de citar as questões que envolvem as estruturas de armazenagem. Então, estávamos falando aqui no painel anterior de logística. A logística de armazenagem no Brasil ainda precisa evoluir. E aí, acho que o governo federal, o legislativo e o BNDES têm feito um esforço grande em olhar para esse segmento e como é que a gente pode criar estímulos para que a gente tenha uma estrutura de armazenagem mais eficiente, a gente consiga cobrir o déficit de armazenagem que existe hoje no país, quando comparado a players que competem com o Brasil, né? Você falando, né, a gente teve o painel de logística, estamos falando de armazenagem. A gente aqui no Brasil tem o hábito de criticar o Brasil, né? Faz parte da nossa cultura. A Datagro, aí, viajo o planeta Terra, a Datagro tem clientes em 51 países, no ano passado eu viajei 14. E os gringos não fazem assim, né? Eles andam de bando, a gente anda tudo solitário. Só que eu queria falar um negócio, a gente frequentemente critica que o Brasil não tem logística, que não tem infraestrutura, que a gente está em defasagem, mas eu queria lembrar a todos que até a década de 70, 80, a gente era net importer de comida, a gente importava comida, e a gente passou a ser um dos maiores operadores de exportação de comida do mundo, e não seria possível se a gente não tivesse uma logística sofisticada. Eu acho que ela tem muito a se desenvolver, mas o Brasil é muito potente e muito eficiente. A nossa visão na Datagro é que o Brasil é o powerhouse no agro por vários motivos, e o principal, porque os módulos operacionais são grandes aqui no Brasil. Como a gente se desenvolveu mais tarde, a tecnologia de gestão de empresa se desenvolveu no mesmo momento que a gente está. Então, se eu fosse um dentista numa família de produtores e não quisesse trabalhar com agro, antigamente eu ia dividir a minha fazenda, ia vender para alguém, ia deixar ela menor. Hoje eu vendo as ações para o meu irmão.
Então, essa governança está fazendo com que o Brasil consiga ter competitividade. E aí, meus chefes aqui mandaram um sinal, eu tenho mais uma pergunta para cada um, então eu vou fazer uma pergunta e já vou para o final. Marcelo, você libera funding importante de longo prazo indireto. O perfil de quem está tomando, na visão do banco, está mais moderno do que estava antes, está mais atualizado? Como é que está a nova safra de pessoas que estão tomando esses recursos? Não, sem dúvida nenhuma, há uma modernização clara. A gente vê, como você citou, uma preocupação com a gestão cada vez mais presente, uma preocupação com a sucessão. Então, o investimento em tecnificação, o investimento em conhecimento, em tecnologia, isso é muito claro. E eu acho que isso vai garantir que o Brasil continue sendo um player relevante no futuro. Obrigado, Marcelo. Bruno, o que você poderia falar para a gente aqui, que é um bando de produtor ou prestadores de serviço que trabalham com água? Qual que é o maior desafio que a CVM tem quando ela olha para a gente? O que a gente precisa explicar melhor? Qual que é a postura que a gente tem que ter para que o regulador entenda a gente com mais clareza e a gente possa dar segurança para que vocês consigam entender a gente melhor aqui do lado de cá? Não, legal. Essa pergunta vai mais umas 2 horas, tá? Mas eu vou falar em 1 segundo aqui. Eu acho que é a governança, assim. Eu acho que tanto o investidor precisa entender melhor como que os empreendedores rurais eles funcionam, qual é a governança deles e qual é o nível de transparência que eles conseguem oferecer. E o empreendedor ele precisa entender também que governança mínima que o investidor do mercado de capitais ele exige, né? É diferente aquela relação do empreendedor rural com o banco, né, na linha de crédito tradicional, para o investidor de mercado de capitais, né? O nível de informação que ele precisa enviar, o nível de governança que ele precisa ter, de repente algum nível de atraso que ele está mais acostumado ali no financiamento bancário, maior ou menor tolerado para o investidor de mercado. Então, esse encontro está acontecendo agora e eu acho que está sendo um noivado para um casamento aí definitivo, né? Sem divórcio. Bruno, obrigado. Pessoal, nesse talk show, eu faço talk, mas essa turma que dá o show. Uma salva de palmas aqui. Obrigado.